Ao livro de São Lucas, os Atos dos Apóstolos de Jesus, hoje no capítulo 15. Alguns homens descendo da Judéia diziam, ensinando aos irmãos: se não fordes circuncidados segundo o rito de Moisés, não tereis salvação. Tendo tido Paulo e Barnabé uma grande contenda e discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem aos apóstolos e presbíteros em Jerusalém acerca desta controvérsia. Eles, pois, sendo acompanhados até uma parte do caminho pela igreja, isto é, pelos cristãos, passavam pela Fenícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Chegados a Jerusalém, foram bem recebidos pela cristandade, pelos apóstolos e pelos presbíteros, narrando tudo o que Deus tinha feito através deles. Mas levantaram-se alguns que tinham sido da seita dos fariseus e que haviam crido no Evangelho de Jesus, dizendo: é necessário circuncidar os gentios e ordenar a eles que observem a lei de Moisés. Olha a questão da circuncisão. O que é que São Paulo fez, hein? Vamos ver mais adiante. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os presbíteros para tratar desta questão. Havendo uma grande controvérsia, levantou-se o apóstolo Pedro e falou: irmãos, vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem no Senhor Jesus. Deus que conhece os corações apresentou testemunho a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, como também deu a nós outros, e não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais o Senhor Deus, pondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos, o qual nem nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar, pois cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, assim como eles serão salvos. Toda a assembleia calou-se. Escutava Barnabé e Paulo, que lhe contavam quantos milagres e prodígios Deus fizera entre os gentios por meio deles. Depois de terminarem, Tiago falou:
Escutai-me, irmãos. Simeão acaba de relatar como Deus primeiramente visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Com isto, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, reedificarei as suas ruínas, tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor Deus. Sim, todos os gentios que têm sido chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde o princípio do mundo. Por isso, irmãos, eu julgo que não devemos perturbar os gentios que se estão convertendo ao Evangelho de Jesus, mas sim escrever a eles que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da devassidão, dos animais sufocados e do sangue. Porque Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o pregam nas sinagogas, onde todos os sábados é lido. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a cristandade, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens principais entre os irmãos, enviando por mão deles a seguinte carta: os apóstolos e os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, na Síria e Cilícia, saúde! Visto que soubemos que alguns dentre nós, aos quais não demos mandamento, os tem perturbado com palavras, subvertendo as vossas almas, pareceu-nos bem, já chegados a um acordo, escolher estes homens e enviá-los a vós, com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, que têm exposto as suas vidas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que também por palavras dirão a mesma coisa, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior peso além destas coisas necessárias, que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, que vos abstenhais de sangue, de animais sufocados e também da devassidão. Destas coisas fareis bem de vos guardar. Saúde! Despedidos eles, desceram a Antioquia e, tendo reunido a congregação, entregaram a carta. Tendo-a lido, a congregação se regozijou pelo conforto que lhe trouxe a mensagem. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram.
tendo-se demorado ali por algum tempo, foram pelos irmãos despedidos em paz aos que os tinham enviado. Mas Paulo e Barnabé se demoraram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros o Evangelho do Senhor Jesus. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado o Evangelho, para ver como estão passando. Então Barnabé queria levar consigo João, por sobrenome Marcos. Mas o apóstolo Paulo não achou justo levar consigo a quem os tinha abandonado desde a Panfilha e não os tinha acompanhado no trabalho. Houve tal desavença que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Ele passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo a igreja cristã. Agora nós estamos vendo como é que trabalhavam os apóstolos, sozinhos, sem Jesus. Porque quando Jesus estava com eles, a coisa era mais fácil. Mas estão vendo aí por que é que Jesus foi buscar Saulo de Tarso? O grande tabu do judaísmo, chamado rito de Moisés aí, era a circuncisão. Havia outros tabus que era preciso destruir pela divulgação da verdade. Quanta coisa caiu pela imposição pura e simples da verdade. Pois bem, nós vemos aqui São Pedro se rebelando contra a circuncisão. Vemos o parecer de Tiago contornando a questão. Mas quem liquidou com o tabu foi Paulo apóstolo. Compreenderam por que é que Jesus foi buscar Saulo de Tarso? Por que é que Jesus foi buscar onde fora? Ele conhecia os segredinhos dos fariseus, porque era fariseu, filho de fariseu. Por que é que Jesus foi me buscar? Havia tanta gente para Jesus chamar. Por que foi buscar a mim para esse trabalho? Porque eu conheço a igreja protestante, conheço o espiritismo, conheço o judaísmo. Tinha que ser um homem assim que conhecesse todas essas coisas, para falar com autoridade. Neste final de ciclo, nós vamos assistir a muitas coisas impressionantes. E vamos assistir ao cumprimento da grande profecia de São Paulo apóstolo, a conversão dos judeus. Os judeus vão cair de joelhos e vão proclamar ao mundo que aquele Jesus que eles negaram, que eles crucificaram, era realmente o Cristo de Deus.
está a força da LBV. Aí está a força do irmão Jair, porque estamos aqui para restaurar a verdade, preparando os caminhos para a volta do Cristo de Deus.